Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso Caminho de Santidade no Matrimônio. É uma alegria estar com você. Confesso que é uma alegria maior estar aqui ao lado da minha esposa, é uma felicidade. E vamos contar um segredinho para você. Essa é a terceira vez que a gente grava essa aula. As duas primeiras deu problema, a gente gravou 3 aulas seguidas de uma vez. Quando fomos olhar, vimos que não tinha apertado o botão para gravar. Ou melhor, apertou, mas não pegou. E na segunda vez deu algum problema, acho que recebeu alguma ligação, perdemos de novo, mas estamos aqui para... É bom que a gente vai se aprimorando na aula, né? Isso mesmo, estudando mais. É uma alegria essa quarta aula, continuando nosso assunto, né, meu amor? Sim, sim. A gente está refletindo sobre o sentido do matrimônio, voltando sempre, né, aquela frase de Jesus quando foi provocado pelos fariseus. No princípio não foi assim. E hoje a gente vai começar a adentrar o que é esse princípio na palavra de Deus. O princípio ao qual Cristo se refere é o pensamento de Deus. Quando Deus pensou no homem e na mulher unidos, como é que ele concebeu essa união? Por isso que a gente falou lá na segunda aula, se esvazie de tudo que você tem de certezas a respeito do matrimônio, para deixar aquilo que Deus sonhou entre no seu coração. E aí a gente vai começar, assim, vai fazer uma reflexão a partir das duas narrativas bíblicas. Tem 2 narrativas, uma da criação do homem, uma no capítulo 1 de Gênesis, outra no capítulo 2 de Gênesis. A gente vai destrinchar um pouco essas 2 narrativas, começando pela primeira, que está em Gênesis 1, para você que está com a Bíblia aí, a gente aconselha, Bíblia, caderno, caneta, em Gênesis 1, de 26 a 28. Vamos lá, meu amor? Vamos lá. Então, vamos lá. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa primeira narrativa, ela é mais curta. E aí não tem toda aquela história da costela, isso vem na segunda parte. Mas aqui tem 2 pontos assim, fundamentais, 3 pontos fundamentais que a gente queria destacar, né, meu amor? Isso. Primeiro, versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, a gente precisa ter essa noção. Primeiro, dentro do casamento. A gente sempre está falando dentro do casamento, mas assim, eu sou imagem de Deus. Eu sou imagem de Deus, e Deus, nessa tradução aqui da Bíblia do Peregrino, é até bonito que ele repete, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, eu preciso ter essa consciência de que eu sou imagem de Deus, mas ao mesmo tempo, eu preciso ter a consciência de que o outro, no meu caso, que é a minha esposa, Andréa, é imagem de Deus. Eu não posso tratá-la de qualquer maneira, porque ela é imagem de Deus. A gente vê muito hoje, né, assim, casais que se desprezam assim, por meio de xingamentos, por meio de mentira, de tratamentos assim, que não são dignos do matrimônio e não são dignos de serem dirigidos a uma pessoa que foi criada à imagem de Deus. Isso. Nós estamos refletindo em relação à origem, né? A origem. Então, esse aqui é o plano de Deus para todos nós, né? Esse aqui é a origem.
é a forma como Deus pensou para o matrimônio. É esse aqui o pensamento de Deus, de dizer assim, que eu sou a imagem de Deus, eu preciso ser a imagem de Deus, né? Inclusive nas minhas atitudes, né? Você como homem precisa ser a imagem de Deus, né? Imagem aqui a gente leva em consideração a imagem, né? O ser humano em si, mas o coração também, as atitudes, os comportamentos. Eu preciso ter os comportamentos de Cristo, né? Eu preciso ser uma mulher segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus pensou para a minha vida. Então, como o Léo estava falando, em relação a mentiras no casamento. Então, será que mentir dentro do matrimônio, isso está de acordo com a vontade de Deus? É coerente? E mentiras, é só um pontozinho aqui que nós estamos tentando trazer, né? Um ponto bem pequeno, mas assim, mentiras no sentido de quê? De que pode ser até você esconder do esposo, por exemplo, uma conta. Coisas aparentemente pequenas. Né? Aparentemente pequenas, né? Você comprou alguma coisa e mentiu dizendo que aquela coisa que você comprou, como vai desagradar ao outro, você diz, não, foi um preço tal, mas na verdade foi outro preço. Então, isso é mentira, né? Então, isso não agrada o coração de Deus. Isso eu não estou sendo imagem de Deus para o outro. Né? Então, daí a gente vê que começa a desordem dentro do matrimônio. Né? Outra dimensão disso é não enxergar o outro. Né? Então, assim, numa roda de conversa com amigas, a mulher fala mal do marido. Numa conversa entre amigos, o homem tem comportamentos, ou tem expressões, ou tem jeitos de se referir ao casamento que desprezam a esposa, que diminuem a imagem da esposa. Então, mesmo que eu tenha brigado com a Andréa, mesmo que ela tenha um defeito de verdade, digamos que ela tenha um defeito grave e que assim a gente ainda não conseguiu chegar a um acordo, ela continua com esse defeito grave, mas eu não tenho o direito de expor a imagem dela lá fora, diminuindo a imagem dela, porque ela é a imagem de Deus. E a partir do momento que a gente vai ver na outra narrativa, né, é uma só carne, é o que Cristo falou, né? Se une e se torna uma só carne. Então, se eu ofendo a imagem do outro, eu estou ofendendo a minha própria imagem, já que nós nos tornamos uma só carne. Então, para casais assim que costumam ter aqueles pequenos ou grandes atos de desrespeito, é uma oportunidade para se rever à luz do Espírito Santo. Sabe assim, eu costumo falar mal da minha esposa, eu costumo falar mal do meu esposo, eu costumo agredi-lo ou agredi-la com palavras, menosprezar assim, até dar um exemplo bem concreto, assim, alguma coisa que pode ser comum em alguns lares. Digamos que a esposa, por exemplo, tem uma dificuldade para dirigir, por exemplo. E aí você diz, não, está numa conversa entre amigos, André, você já aprendeu a dirigir? E aí eu, que sou o marido, não, isso é uma burra velha, não vai aprender a dirigir nunca. Olha que palavra feia, que machuca, né? Que machuca. Ou o contrário. E essa foi uma palavra direta, né? Sim. Mas pode ser também as palavras indiretas, exato, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Esse cuidado de zelo, olhar, né, para o outro e pensar. Por mais que tenha defeitos, por mais que tenha limitações, por mais que eu nesse momento esteja com raiva, Deus criou, aí você bota o nome da sua esposa, o nome do seu esposo. E Deus criou Andréa, a sua imagem, a imagem de Deus a criou. Aí começa a ter uma nova dimensão. Deus criou Andréa, a sua imagem, a imagem de Deus a criou. Eu não posso fazer qualquer coisa porque ela foi criada à imagem de Deus. O segundo ponto é o que vem depois aqui, né? Homem e mulher os criou. Esse é um ponto muito importante dentro do casamento, dentro do matrimônio, atualmente, né, sim, André? Sim. Assim, porque parece haver uma confusão na hora de desempenhar os papéis. O homem parece que não tem mais certeza de qual é o papel do homem dentro do casamento, a mulher não tem mais certeza. Sim. E isso gera uma desordem, né? Desordem.
gera desordem para o matrimônio, nos afetos entre os dois, gera desordem na hora de educar e criar os filhos. Então é preciso ter todo esse cuidado. Né? Sim, a mulher precisa assumir o seu papel de esposa, de mãe, né? A dona do lar, né? O seu papel feminino. Eu preciso ser feminina, eu preciso reconhecer essa imagem, primeiramente que a gente falou, né? Essa imagem de Deus, né? Essa imagem de filha de Deus. Primeiramente eu preciso ter isso concreto dentro de mim, e eu preciso ter concreto dentro de mim que eu sou feminina. Nem eu posso ser Leonardo, nem Leonardo pode ser Andréia. Leonardo é homem e eu sou mulher, cada um dentro de suas peculiaridades, né? Como é ser uma mulher? Ser feminina. A mulher, ela tem o seu jeito próprio de ser, né? Nas suas vestes, na sua maneira de sentar, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. Até de sentir, de expressar os sentimentos. De expressar as suas vestes. As vestes da mulher são diferentes das vestes do homem, né? A gente usa maquiagem, né? Batom, a gente usa acessórios, né? Então a mulher precisa assumir esse seu papel de mulher. Não podemos trocar os papéis dentro de casa, né? E nem podemos anular algum papel. É fundamental. A gente não está falando aqui de estereótipo. O estereótipo feminino é a mulher que fala muito, que se maqueia, que não sei o que é vaidosa e que é fútil. O estereótipo masculino é o cara que arrota, que fala... Não é isso. A gente está falando do quê? Um homem e mulher os criou. Deus criou o homem, homem. Deus criou a mulher, mulher. E a natureza do ser masculino é expressa de uma maneira. A natureza do ser feminino é expressa de outra maneira. E aí isso vem no exterior, né? Sim. Mas vem também nas inclinações, pequenas e grandes. A mulher é muito mais atenta aos detalhes, por exemplo. A mulher é muito mais atenta ao zelo, né? Ao cuidado com as coisas. O serviço que presta na casa. Para o homem, qualquer coisa tá bom de organização, normalmente. Claro, vai ter pessoas que vai ter uma exigência maior, vai ter pessoas... Sim. Isso é normal. Mas o homem tende a isso. Sim. Mas assim, no que importa é o quê? Os filhos, eles precisam ter bem claramente a figura da mãe como uma figura feminina. Sim. E do pai como uma figura masculina. O que acontece muito hoje? Homens que não têm iniciativa. Tradicionalmente, quando a gente pensa, assim, por exemplo, indo para esse assunto da educação dos filhos, é o quê? A mãe é aquela que tem mais paciência, que tem mais um jeitinho. O pai é aquele que normalmente tem aquela voz grossa quando ele vai definir um assunto, por exemplo, que um filho vai falar e que fica insistindo. Ele diz, não, acabou, é até aqui. Claro, fazendo mais uma ressalva. Isso não significa que não tenha toda uma harmonia no lar própria do lar. Mas muitas vezes o que acontece? A gente vê casais em que o homem não consegue educar os filhos, porque fica com medo de magoar, porque fica com medo... Não tem iniciativa, não tem iniciativa, e cabe à mulher a tarefa do dia a dia de educar, e também aquela tarefa que deveria caber ao homem, de, digamos assim, um recurso, quando não está resolvendo, é ela que tem que dar grito, é ela que tem que botar de castigo mais severo. Isso desequilibra as coisas porque os filhos olham e muitas vezes, assim, num lar bem equilibrado, acontece esse recurso de um ao outro, né? Então a mãe teve um momento que ela precisou ser mais firme com o filho. O pai vai lá depois no particular, André, eu acho que será que você não exagerou? Olha, ele fez assim, ele fez assado, deu uma maneirada. Da mesma maneira, o contrário. O pai, com aquele vozeirão, falou, deixou o filho de castigo por 2 semanas porque fez isso, porque fez aquilo. A mãe vai lá depois e pensa, Léo, não é assim. Olha, veja que ele tem boa vontade, assim, assim, assado. E os dois vão ali se entendendo. Mas para isso precisa ter os papéis claros, definidos. Né? Para que o filho saiba, ali é o meu pai, ali é a minha mãe. Mas se os dois não sabem, eu não sei qual é o meu papel como homem, eu não sei como me comportar como homem, eu sou totalmente inseguro, totalmente sem energia.
Essa é uma característica do homem, né? O homem tem muita energia, muita agressividade dentro de si. Só que essa agressividade, quando conduzida pelo Espírito Santo, ela é uma coisa muito boa, porque é o que dá esse vigor para que o homem trabalhe, para que o homem desbrave coisas, para que o homem se arrisque. O homem é muito mais propenso ao risco. Sim. Já a mulher não. Pelo próprio instinto materno, ela quer proteger o que já tem. Então a mulher é muito mais medrosa, normalmente, em relação a se arriscar, e isso é bom. Por quê? Às vezes o homem quer ir demais, a mulher segura. E quando está em harmonia, o casal anda bem, a família anda bem. Mas se é o homem que é medroso e a mulher vê isso, meu Deus, esse homem não decide nada, esse homem não toma iniciativa para nada. Eu tenho que decidir. Aí a mulher tem que decidir. Ou o contrário, a mulher é aquela mulher que arrasa tudo e que tudo está fazendo, não para para nada. Vai arrastando a casa como se fosse um trator, né? Aí junta com o homem que já faz tudo isso, aquela casa é uma confusão. Não tem aquele momento de respirar e contemplar, respirar e esperar. Léo, trabalhar as virtudes, né? Ontem foi o dia de São José, né? E a gente aqui em casa, a gente fez umas dinâmicas com os meninos e mergulhamos dentro de algumas virtudes de São José. Então, até para você que está em casa, que tem algumas dificuldades, a gente fala inclusive para nós mesmos, primeiramente, né? Dificuldades de cultivar a paciência, dificuldade de assumir o seu lar. São José foi um homem que assumiu. Até dificuldade assumiu a sua missão, fazer, né? Dificuldade em saber a sua missão. Peça a São José. Esse ano, a nossa igreja, né, tão sábia, dedicou o ano a São José. Que homem que nos ensina as virtudes, né? Tanto para nós mulheres quanto para os homens. Assumir, né, as virtudes do serviço, da paciência, como eu falei, da humildade. Obediência. Como a gente precisa ser humilde, mulheres, de ouvir os nossos maridos. Como vocês, homens, precisam ser humildes, de ouvir as vossas esposas, né? O casal, ele precisa estar dentro desse eixo, né? Se encaixando, né? No dia a dia, um conversando com o outro, sendo amigo do outro, dialogando, para que o casamento possa estar sendo ajustado. Um casamento ajustado, né, que é segundo a origem de Deus, como Deus pensou, como Deus criou, como a gente falou, é uma família ajustada, é uma casa ajustada, é uma casa harmoniosa. Então busquemos, eu falo já partindo de nós dois aqui. Sim. Eu, Andréia, preciso buscar, né, viver essa harmonia dentro do meu matrimônio, para poder desembocar nos meus filhos essa harmonia na minha casa. E aí, assim, uma dica, ultimamente nas redes sociais tem surgido muitos cursos falando sobre a mulher virtuosa, sobre o homem, sobre masculinidade. Alguns são dentro do âmbito da nossa religião, que isso é muito bom, e outros são no âmbito humano, e alguns deles são muito bons para despertar a pessoa para isso. Eles surgem porque existe uma demanda, porque há uma crise na masculinidade em especial, mas também na feminilidade. E aí, para nós católicos, talvez aí fica assim, para você que está acompanhando, né, você que está em casa, talvez você, mulher, fique pensando, olha, eu me acho tão bruta, tão sem toque feminino, mas como é que eu faço para consertar isso? Talvez você, homem, ache, não, olha, eu sou machista, sem iniciativa, ou né? Sou o contrário, eu sou machista, sou bruto, sou grosso. E homem, claro que não é isso. Um homem, segundo o coração de Deus, não é isso. O que é que eu faço? Como é que caminho eu percorro? Com quem eu vou aprender? Claro, você é livre para procurar qualquer um desses cursos, mas nós, católicos, nós temos um tesouro, que são os santos. Então, mulher, você quer aprender como é que uma mulher se comporta, como é que a mulher vive essas virtudes, né? Como é que ela vive a prudência, como é que ela vive a temperança, como é que ela vive a modéstia. Olhe para a vida dos santos. Comece assim, olhando para a vida de Nossa Senhora. Olhe para a vida das santas, inclusive das santas que foram casadas, como Santa Giana Beretta. Homem, você quer... Ah, não, mas eu estou na dúvida aqui, porque disseram que homem tem que gritar, tem que falar palavrão, tem que ser grosso. Será que São José, alguma vez, ele
deu uma xinga em Nossa Senhora, ou ele foi grosseiro com Nossa Senhora. Eu não consigo imaginar isso. E São José, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então, homens, se você acha que você está exagerando, perdeu a medida, perdeu a noção do que é ser homem, seja humilde. E como diz a palavra, né? Ide a José. Procure São José. Esse é o ano dele, é um ano especial. Então procuremos os santos. Vamos nos espelhar nos santos para que nós compreendamos o que é que significa esse final do versículo 27. Homem e mulher os criou. Isso vai fazer toda a diferença no matrimônio. Não é, meu amor? Sim. Então a gente está terminando aqui essa aula. Na próxima aula a gente vai adentrar no versículo 28. Espero que você tenha colhido do coração de Deus aquilo que Ele quer para você. E até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.